muito bem-vindos, ou melhor, muito bem-vindo para mais uma temporada do Direito Criminal ao Vinho. Eu e o Michel estamos muito felizes de retomar agora a nossa temporada em 2025. Selecionamos a dedo uma série de convidados muito especiais, tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa nova temporada. Hoje a gente tem aqui um convidado muitíssimo especial, mas antes de anunciá-lo, eu queria agradecer também o patrocínio da Adega Brasil. Muito obrigado, principalmente ao Eric e à Fran, pela seleção sempre muito cuidadosa dos vinhos que a gente oferece aqui aos nossos convidados. Michi, fala um pouquinho do vinho que foi escolhido para o dia de hoje para retomar o programa. Muito bom, Marião, estar com você, estar com o nosso convidado, que daqui a pouco nós vamos revelar quem é. O pessoal da Adega Brasil hoje mandou um vinho italiano, um Brunello, um nome Ardiano. Eu confesso que eu me surpreendi quando eu tomei esse vinho, até porque o nosso convidado aqui, ele era muito fã dos vinhos portugueses. E aí eu falei, nossa, então ele deve gostar daquele vinho mais encorpado, mais adocicado. Vamos ver então se o Brunello aceita, né? E eu fiquei surpreso com esse Brunello, porque eu estava esperando aquela coisa mais potente. Não, ele é um Brunello super equilibrado, muito bom no nariz, florais. Adorei o vinho. Eu acho que é um vinho que acompanha muito bem quem quiser assistir aqui o programa comendo uma massa, um pratinho um pouquinho mais, ainda mais se tiver frio, né? Então, o nosso convidado de hoje, Michi, faz um tempo já que a gente está querendo trazer essa pessoa, sim, mas agenda apertada, então agora conseguimos e vamos inaugurar essa nova temporada. Ele é professor, muitos anos dando aula na Faculdade de Direito de Curitiba, também na Escola da Magistratura, no curso do saudoso professor Luiz Carlos, atualmente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Entrou na carreira em 1984, né? E temos aqui hoje, então, o prazer imenso de anunciar, a honra imensa de anunciar que o nosso convidado é o desembargador José Maurício Pinto de Almeida, alguém que eu pessoalmente gosto imensamente, porque além de um operador de direito, é também alguém muito próximo das artes, da cultura, então tem vários pontos que eu tenho uma admiração imensa, o Michel também. Desembargador, muitíssimo bem-vindo, é uma alegria imensa tê-lo aqui, nós estamos realmente muito honrados e muito felizes com a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço, a honra é minha, doutora Marion, doutor Michel. O fato de ter sido lembrado, né, por esse projeto que existe já há algum tempo, para mim é uma grande honra. E ser lembrado, como eu disse a doutora Marion, ingressei em 84 na magistratura, eu me sinto assim como quem já estivesse falando das memórias, né? Porque imagina, eu estou já com, dia 20 agora de junho, farei 41 anos de carreira. Estava pensando nisso vindo para cá. 41 anos. E sabe que foi engraçado o desembargador falar de memória? Porque a primeira pergunta que a gente queria fazer é mais um exercício do que até uma pergunta. A gente queria pedir assim, se o desembargador fechasse os olhos e lembrasse do José Maurício lá com 15 anos de idade, 16 anos de idade. O que ele estava fazendo, aonde ele estava, e será que ele, olhando para o futuro, imaginava que anos mais tarde estaria como desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, teria dado tantos anos de aula? Quem era esse José Maurício lá dos 15 anos? José Maurício, dos 15 anos de idade, estudava no Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba, todos conhecem o Colégio Estadual. E nessa época, primeiro ano científico, né, eu gostava muito de música, eu era compositor, compositor, digo isso, mais compositor do que cantor, né? E eu compunha músicas e nesse período de 15, 16 anos foi um período muito importante da minha vida, interessante você me fazer relembrar, porque foi um momento da minha vida em que aconteceram coisas boas. Por exemplo, eu participei bem nessa época de um festival nacional de arte colegial na categoria de música e fui o primeiro classificado. Aliás, houve um empate, a minha música e a música do Riad Bach, que é o dono do Ponto Final, que a música dele era É Bom. E a minha música se chamava O Autor. Então, eu tinha 15 anos, quase 16, participei bem nessa época que você está perguntando, desse festival, junto com o Riad, com outros
compositores que depois alguns não foram para o lado musical. E nesse ano também, por coincidência, eu participei de um concurso e com 16 anos eu participei de um concurso. No mesmo mês que eu fui vencedor do festival, eu participei de um concurso promovido pela 3M do Brasil para representar Curitiba nos Estados Unidos, num projeto cultural chamado Operação Amigo do Brasil. E a minha redação em inglês foi uma das escolhidas, eram 5, e a 3M promoveu um sorteio dessas 5 pessoas, e eu era um. Aí vem a questão da sorte e azar de alguns. Um deles não compareceu, e a regra era que os 5 deveriam comparecer ao sorteio, acompanhado dos pais. Minha mãe estava comigo. E o que foi sorteado não estava lá. Fizeram outro sorteio e eu fui o premiado para representar, sob o patrocínio da 3M. Não importa, acho que dizer o nome, acho que essa empresa não produz vinho, né? E a 3M nos proporcionou uma viagem fantástica, porque eu, representando Curitiba, a cada cidade da 3M que tinha filial, eles mandaram um representante, e eu fui escolhido de Curitiba. Então foi uma viagem cultural e nós ficamos muito tempo, estudamos por algum tempo, não foram muitos dias, menos de 2 meses. Eu estudei em Minnesota, em Minneapolis, na escola Alexander Ramsey High School. Ficamos lá hospedados com aquela história do irmão americano e tal, mas fizemos antes uma trajetória sempre cultural. Não sei, nós todos aqui somos hoje mais ligados à área penal, mas o chaperone da viagem se chamava Silvio Capanema de Souza, que se tornou um dos maiores especialistas em direito imobiliário do nosso país e foi desembargador pelo 5º Constitucional do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E essa viagem foi cultural, passamos por Washington, passamos por Miami, sempre visitando bibliotecas, instituições, e uma das minhas grandes emoções, não foi isso que você perguntou, mas já que você me fez lembrar dessa fase, foi conhecer pessoalmente, no gabinete, o senador Ted Kennedy, que era irmão de John Kennedy. Isso foi em 1973, eu estava prestes a fazer 17 anos, então meu marco é que na época, por alguma influência que não sei explicar, eu gostava muito de ler sobre a família Kennedy, em razão do assassinato e até hoje os filmes relacionados à morte de Kennedy eu assisto todos. E conheci o Ted Kennedy. Lógico que essa viagem tivemos grandes experiências, grandes emoções, e o nosso grupo hoje já completou mais de 50 anos e nos reunimos até hoje. Pessoas que se conheceram no aeroporto de Congonhas. E até hoje nós temos um grupo que se reúne pelo Brasil para comentar a viagem, comentar e celebrar a amizade. E o nome da operação era Operação Amigo. Não sei se me estendi, mas você me empolgou com a pergunta. Eu gostei da resposta. Obrigada. E vou te chamar de José Maurício, então. Fique à vontade. Dessa tua vida cultural, e acho que quem te conhece, foi seu aluno, já teve, sabe que a cultura, de uma maneira geral, é muito viva dentro de você. Mas aí você pega, por outro lado, o direito, que querendo ou não é aquele texto mais carrancudo, texto mais técnico. E como que você faz essa ligação? A cultura influencia no José Maurício desembargador, ou você tenta separar para, às vezes, não sensibilizar demais, ou para ficar mais técnico e um pouco mais distante e conseguir trazer o melhor julgamento? Como que funciona isso? Pergunta difícil. Cultura é uma bondade sua, né? Eu diria, eu iria por um caminho, a princípio, de dizer que a escolha do direito já foi numa fase um pouco mais madura da minha. Eu escolhi o direito com quase 20 anos de idade. Tem uma história por trás disso. Desculpe. E
A cultura no sentido de humanista, na área humanista, foi o meu fator decisivo para escolher o direito, mas depois de uma maturidade, que eu pensei em outros cursos antes de escolher o direito. Mas tentando responder a sua pergunta mais objetivamente, cultura em geral, e eu agradeço de você me achar culto, não é? A cultura em geral, ela nos ajuda em muito, não só no direito, mas principalmente no direito, né? Pelo estudo que nós fazemos de tudo, a literatura, trazemos questões muitas vezes sem perceber aquilo que ficou em nós de algum livro que lemos e os princípios. E aí eu já entro para o próprio direito, onde o que me fascinou muito no direito também foram os estudos dos princípios, a hermenêutica. Isso me ajuda muito em termos de aplicação da lei e no meu exercício jurisdicional. Não sei se respondi bem. Não, muito bem. E ainda, mais ou menos na mesma linha do que o Michel lhe perguntou, desembargador, se a gente fosse analisar características suas, desde pequeno, da sua infância, juventude, características que são da sua pessoa, quais características dessa foram fundamentais para levar para um cargo de juiz? E quais características que, vamos dizer assim, você foi desenvolvendo, né, na magistratura e que hoje compõem também a sua personalidade? O que emprestou um para o outro? A pessoa do José Maurício para o juiz e o juiz para a pessoa, em termos de características? Consegue enxergar alguma coisa assim nesse sentido? A história, se eu for contar a história, ela é mais longa, não é? Eu vou tentar fazer esse recorte. Direito, como eu disse, eu decidi quando eu já estava com 19 anos e a minha idade vestibular foi 17. Então, essa é uma outra história. E o fato de eu ter escolhido o direito, e você me fez relembrar, eu estou achando interessante, está sendo uma terapia de memória aqui da minha fase de criança, adolescente. Eu apenas digo, não sei se vocês acreditam nisso ou não, e também não sou entendedor, mas eu sou do signo de Áries. Né? E o ariano, ele tem aquela tendência de ser o chato líder quando ele é criança e quando ele é adolescente. E se alguém não nos der um conselho, ou se nós não tivermos alguém que diga, olha, você está querendo comandar, você está... Não que o magistrado comande, mas a personalidade é que eu não decidi a magistratura nessa época, mas talvez características da personalidade, quando eu entrei no direito, me fizeram chegar à conclusão, primeiro, o sentido de justiça, que eu sempre tive desde criança, talvez por essa questão de ser o líder dos grupos e ter as turminhas e querer... Mas eu deveria ser meio chato, porque... Tanto é que um amigo meu, que já faleceu, o desembargador Augusto Lopes Cortes, meu compadre, sou padrinho do filho mais velho dele, e uma vez ele me chamou num canto e falou, escuta, você deixa que os outros falem também, só você está dizendo onde nós vamos e escolhendo o local e tal, e já só falta você escolher o que nós vamos comer e tal. Nós éramos adolescentes, costumávamos viajar, às vezes, para Antonina, Paranaguá, quando éramos adolescentes, e o Augusto uma vez me chamou a atenção disso, muito amigo meu, desde os 9 anos de idade, falou, olha, você, maneira, você está... E, quem sabe, essa personalidade tenha feito com que eu me decidisse fazer direito. Mas, como ele disse, eu tenho uma história anterior a tudo isso. Não sei se respondi, mas se eu me imaginava ser juiz, é isso? Essas características, o desembargador bem respondeu, né? Quais são características suas que levou, talvez, a uma posição, né, do direito ou de juiz, mas agora vamos só devolver a pergunta. E quais características que o desembargador desenvolveu sendo juiz já, que não era da sua personalidade, mas que
Por exemplo, a gente estava conversando antes até do desembargador chegar aqui, eu, Michel, Oswaldo, que aqui do estúdio, e eu estava comentando que uma coisa que não é da minha personalidade, por exemplo, mas que eu aprendi com a advocacia é a resiliência. Porque Sim. nós, como advogados, a gente tem um papel na resiliência muito importante, né, para as causas, enfim. E foi uma coisa que eu fui aprendendo. Não era uma característica minha de infância ou alguma coisa assim. Então, tem alguma característica assim que o desembargador empresta da profissão para a sua personalidade? Eu diria que o que nós temos, talvez parecida com a sua, né? O que nós temos que entender é que fazemos o melhor, tentamos fazer o melhor e não podemos nos apaixonar por qualquer causa, por qualquer tese e decidir com os princípios todos que conhecemos, principalmente com a imparcialidade, e não acompanhar isso. Eu tive isso já desde que ingressei na carreira. Eu não acompanhava os recursos das minhas sentenças, eu ficava afoito, apesar de eu ter uma boa ansiedade dentro de mim, mas nunca fui de acompanhar nesse sentido. Então, eu trouxe esta determinação, talvez decidir não é muito fácil para ninguém, mas como você decide na profissão, você tem que primeiro procurar decidir bem. E o decidir bem nem sempre é o conceito daqueles que vão rever as nossas decisões. Então, isso eu aprendi muito, não só lá, mas na vida. Né? Na vida, eu amadureci muito com esta questão de você estar querendo fazer o melhor e saber que alguém poderá alterar aquela sua decisão e você aprender. Outra coisa que, se eu não acompanhava os recursos, eu sempre acompanhei o retorno, porque corrigir os erros acho que é uma virtude. E às vezes não é bem um erro, é uma interpretação que você entende que pode dar aquele determinado caso, ou por inexperiência, ou por... O que não acontece hoje, né? Porque eu entrei há 41 anos. Hoje, para quem assistiu uma recente palestra do ministro Kukina, nós estamos hoje num direito das emendas. Nós estamos hoje num direito, eu não sei vocês, mas eu estudei as fontes do direito quando a jurisprudência era citada lá embaixo, e hoje a jurisprudência está praticamente no domínio. Mas o que se diz hoje, até leio algumas decisões e algumas entrevistas de ministros que os juízes não estão acompanhando os precedentes. Então, isso gera um pouco, pelo menos para a minha geração, mas eu sou obrigado, e lógico que nós hoje já sabemos o que nós somos obrigados, o que é vinculante, mas as interpretações, muitas vezes, nós queríamos ter mais liberdade. Mas vamos amadurecendo e vamos entendendo que também, por isso que nós temos aquela linguagem dos julgados no tribunal com ressalva, com a minha ressalva, para nós também não emperrarmos. Então, não sei se estou respondendo. Claro que sim. Claro que sim. Desembargador, você falou 2 vezes já, porque o que me levou a fazer o direito, eu fiquei curioso. O que te levou, então, a fazer o direito, antes das perguntas do juiz? Deixou uma história na entrelinha ali. Deixou uma história ali, eu estava pensando em fazer outra coisa, era para fazer vestibular com 17, fui para 19. O que te levou? Não, a primeira pergunta que a doutora Marion me fez, quase que eu me estendi, como nós não ensaiamos e não é esse o objetivo, eu acho que até me perdi, eu deveria ter começado pelo que eu vou falar agora. Quando terminamos o ginásio no Colégio Estadual do Paraná, nós fazíamos lá o teste vocacional. E o meu teste vocacional, não que se acredite, não sei se vocês acreditam, mas o meu teste vocacional, eu me lembro que era uma equipe, me lembro até hoje, eu me lembro da feição do psicólogo. E eu, prestes a fazer 15 anos, ele concluiu, dentro da entrevista, dos testes que fiz, que eu poderia ser magistrado e psiquiatra. E aquele termo magistrado, para mim, minha mãe era professora primária,
E eu já me imaginei, como muitos hoje ainda confundem, né? Magistrado, já me veio professor na cabeça, né? Que talvez o meu subconsciente também quisesse ser professor, como fui. Mas aquele magistrado, que seria um juiz, eu carreguei aquele resultado por muito tempo na minha vida. E quando, nos meus 16 anos, bem no auge do que eu lhe falei, de ter ido para os Estados Unidos, ter vencido o Festival de Música, bem nesse auge eu descubro, porque ele aparece nessa fase, 16 anos, eu descubro que tenho um problema, começa a se desenvolver em mim um problema de vista que se chama ceratocone. Não sei se conhecem, já ouviram falar. E eu comecei a perder a visão. Para quem sabe o que é ceratocone, não existe óculos. Não existem óculos que corrijam o problema, e sim as lentes de contato. E eu até fiquei expert nisso na época. Eu até participei de um concurso no Hospital Evangélico sobre ceratocone, porque a lente de contato, a invenção da lente de contato, ela não foi inventada por capricho, por vaidade, para as pessoas não usarem óculos. A ideia de se inventar a lente de contato é para levar a imagem, para quem tem ceratocone, à retina, porque o que é o ceratocone, na realidade, é um astigmatismo nos 4, é como se fosse uma calota com 4 defeitos nessa calota. O astigmatismo normalmente é um defeito só. Então, a córnea em forma de cone, que é o ceratocone, não faz com que a imagem chegue corretamente na retina. Então, por isso inventaram a lente de contato. E aí é que vem a história, né, de eu ter feito o teste vocacional para psiquiatria, deu psiquiatria e magistratura, e eu me fixei na psiquiatria. Meu pai era farmacêutico, tinha muitos amigos médicos e achava o máximo. Comecei a ler um pouco sobre psiquiatria e até dizem que há muita semelhança, né, entre magistratura e psiquiatria, mas isso é outro assunto, né? Falam às vezes brincando. E eu, com ceratocone, tentando resolver os problemas, porque isso hoje está muito evoluído. E hoje, mas na época as lentes eram duras, não sei se alguém já usou lente ou usa lente, só existiam as lentes mais duras. Então eu tinha uma visão boa só com as lentes, visão ótima, mas ficava 8 dias com a córnea ulcerada. Conclusão, eu passei dos 16 aos 18 anos lutando para enxergar, até que um médico em São Paulo, que hoje ainda é vivo, tem 91 anos, Tadeu Sevintal, foi o primeiro a fazer transplante de córnea no Brasil, ele conseguiu uma lente que se adaptasse. Aí as lentes já eram de silicone. Estou me estendendo para dizer o quê? Nesses 2 anos, com 17 e com 18, eu fiz vestibular de medicina, sem para querer parecer psiquiatra. Eu queria ser um psiquiatra. E, obviamente, que da primeira fila dos cursinhos preparatórios, a primeira, eu não enxergava o quadro e não tinha óculos. E eu punha, as lentes ainda não se adaptavam a mim. E, na época, não havia muito estudo sobre ceratocone, e aquilo foi me trazendo frustrações. Eu não passava no vestibular, não conseguia estudar, além dos problemas psicológicos que hoje eu sei que eu os tinha, mas aquilo incomodava qualquer um, eu não enxergava bem as pessoas, e até que esse médico, nos meus 19 anos, acertou a lente, que era o Tadeu Sevintal. Quando o doutor Tadeu Sevintal acertou essa lente, eu com 19 anos, e as lentes ficavam nos meus olhos mais de 12 horas por dia, eu me sentia com um binóculo, como se eu estivesse usando um binóculo. E com 19, bem contrário de quem aos 16, 17 já estava pensando em fazer vestibular para medicina e fez, não passou, eu já estava com outra mentalidade, continuei com a música,
continuava, toco um piano também, toco um pouco de violão. Comecei a me imaginar até que um dia o meu pai era de falar muito pouco, ele era muito introvertido. Meu pai me disse, então, e agora, com as lentes resolvidas, o que é que você vai fazer? Qual é o seu projeto? Falei, bom, agora eu estou em dúvida ainda, pai. Ele me disse objetivamente, repito, meu pai não era de falar. E quando mãe fala alguma coisa e pai, geralmente vem a ser sentença, né? Meu pai me disse, olha, você pensava, tentou ser psiquiatra. Eu posso ser sincero com você? Você fez o jornalzinho do Colégio Estadual Paraná. Você escrevia, você montou o BIG, que era o Boletim Informativo do Grêmio. Você gosta de poesia, você faz música. Eu já vi que você leu quase toda a coleção do Machado de Assis, que meu pai tinha a coleção, tem os livros, tem a coleção toda, todas as obras de Machado de Assis. Você pensou bem se você... Ele não falou direito. Se você não tem que ir para a humanística, para as ciências humanas. E é aquilo, meu pai, que era tímido, nunca teria dado uma opinião, me fez refletir. Mas, mesmo assim, eu falei, não, acho que eu vou tentar a última vez. Já que eu estou com as lentes, estou enxergando, já enxergo no cursinho, já consigo estudar, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar a última vez medicina, mas já assim, no meu subconsciente eu já não queria. E não sei se vocês são desse tempo, mas na época você podia fazer segunda opção de outra área. E já me projetei. Na verdade, eu me projetei. Né? Eu me projetei a segunda opção, letras, nada a ver, e faria direito no ano seguinte na Faculdade de Direito de Curitiba. Por quê? Porque eu fiz letras na Federal. Aí aquilo decidiu minha vida. Comecei letras e na Federal adorei o curso de letras, não concluí, já vão ver por quê. E no ano seguinte, fazendo letras, fiz o semi-intensivo num cursinho e me sentindo, eu não sei se vocês se lembram daquele filme do Rocky, o Lutador. Sim. Mas acho que não era o Rocky, acho que era o Rocky, em que ele sobe uma escada. Essa cena de uma música e come ovo cru de manhã e tal. Eu me senti o Rocky Lutador quando eu decidi fazer direito. Porque eu estava trazendo um recalque, uma frustração de reprovar. Eu já sabia, então, que eu faria letras na Federal e direito ou na Católica, eu fiz também na PUC. Aliás, na PUC, na época, eu não fiz. E me imaginei, mas imaginei assim, com as lentes, eu me imaginava aquela cena, e essa cena me marcou muito do filme. E eu me imaginava como aquele personagem lutando e vou vencer porque eu vou tirar aquele atraso lá de tal. E no ano seguinte, fazendo letras, fiz vestibular de Direito. Passei em primeiro lugar por causa do Hulk. Não é Hulk, é Hockey. E em sétimo na Federal. No mesmo vestibular, passei em sétimo lugar na Federal e na Curitiba em primeiro. Estou falando isso não para dizer... Passei em primeiro, em sétimo, porque eu carreguei aquilo. Essa cena é verdadeira mesmo. Eu me imaginava comendo ovo cru de manhã e subindo aquela escada. E isso decidiu minha vida. Continuei fazendo letras, sabia que não ia conseguir estudar letras, e o meu vestibular é o mesmo do Fachin, é o mesmo do Clemerson, é o mesmo do Xixo, o mesmo vestibular. Né? Mas eu optei pela Faculdade de Direito de Curitiba, tentei continuar letras
e até porque eu precisava trabalhar. Então, aí vem outro capítulo da minha vida. Acho que eu me estendi, né? Estamos Vem aqui outro pra ouvi-lo. capítulo da minha vida, porque essa decisão foi muito importante, porque a palavra do meu pai foi fundamental, essas minhas escolhas, essas conquistas e esta garra de quem perdeu muito tempo e já com outra cabeça. E escolhi a Curitiba, continuei letras, mas meus pais tiveram situações financeiras difíceis. Farmácia, infelizmente, tem a ver com comércio, e a minha mãe era professora primária. Ficou muito difícil, e eu comecei, então, a fazer direito na Curitiba e letras. Aí fiz concurso, primeiro fiz o crédito educativo para pagar a Curitiba, e depois fiz concurso. Aliás, estamos descontraídos, posso contar uma cena interessante. Claro que aqui. sim, por favor. Eu fui ousadamente pedir uma bolsa para o então diretor-geral da Associação Nessimo Novo Ateneu, um homem severo, talvez vocês não tenham conhecido, que se chamava Dalton de Oliveira Viana. Era um homem, foi quem levantou a Curitiba. A família Viana. E o Dalton foi fundamental na década de 70 para aquela reforma do currículo, etc, etc. Eu sou do tempo de ter prova em 15 aulas. Acho que vocês não pegaram esse tempo. E eu fui conversar com ele. Falei, boa tarde, professor Dalton, meu nome é José Maurício, já carequinha do trote. Falei, eu passei em primeiro lugar, existe uma bolsa? Eu teria uma bolsa, porque meus pais, levei imposto de renda dos meus pais, tal. Ele falou secamente, era o jeito dele, gostava dele, mas naquela forma, bolsa não tenho, mas emprego eu tenho. Foi mais ou menos a entonação que ele... E me deu emprego de auxiliar de escritório do sindicato que ele presidia. Então, com o dinheiro de auxiliar, que era da meio-dia às 6h30, com o mesmo dinheiro, era a mensalidade da Curitiba, eu pagava a Curitiba, depois veio o crédito educativo. Foi bem no ano que foi instituído o crédito educativo. Então, essa é a minha história do direito. Na Federal eu não fiz matrícula, fiz na Curitiba, e logo que eu comecei a trabalhar aqui em letras, talvez todos saibam, e principalmente a Federal, o curso de letras é muito puxado. Eu fazia letras em inglês e português, era muito puxado. Então, eu trabalhando à tarde, estudando letras da manhã, direito à noite, que era a novidade, eu tinha meus projetos dentro do direito, né? No quarto período de letras, eu abandonei, nem tranquei. Eu abandonei, veio o crédito educativo, logo em seguida veio o concurso do Banco do Estado, do Banco Brasil, eu passei nos dois e fui trabalhar no Banco do Estado, do Paraná. Pela minha classificação, eu fui trabalhar na diretoria, sentando-se à minha frente Manuel Caetano Ferreira Filho, em 1976, com quem eu fiz uma grande amizade. Meu amigo até hoje, meu colega de Banco do Estado do Paraná. Acho que eu me alonguei. Que interessante. Não, tá ótimo. Teve lógica, assim, na minha narrativa? Claro que sim, claro que sim. Bom, no concurso da magistratura, então, o desembargador passou em junho de 1984, né? Pelo que a gente pesquisou aqui. A gente dá uma stalkeada na sua vida antes. Stalkeia os convidados para... E aí, eu ia lhe perguntar se, como juiz, primeiro, claro, né, das comarcas menores, Araucária, enfim, as primeiras comarcas, e depois já há muitos anos no tribunal, para quem eventualmente não sabe, o desembargador está numa Câmara Criminal já, né, há alguns anos, na segunda Câmara Criminal. Eu ia perguntar, olhando, qual é a diferença para os advogados mais antigos e mais recentes? Assim, há uma distinção de atuação muito marcante dos advogados de antigamente, mais no início da sua carreira, para os de hoje? Se a gente tem muitos, eu pergunto isso porque a gente tem muitos advogados, né? Tanto no início da carreira, quanto também advogados mais antigos que nos assistem. E aí eu tenho essa curiosidade de saber, né, como é ser um advogado há 30 anos atrás, hoje, como é que um desembargador vê isso, um julgador vê isso?
Você diz do tempo em que, desde que eu assumi como juiz. Isso. Eu diria um pouquinho mais, eu advoguei um pouco. Logo que me formei, eu ainda trabalhando no Banco do Estado do Paraná, o banco até hoje deve ter os expedientes 6 horas, montamos um escritório que até hoje está lá com ele, que é o Jorge Luiz Jessic Calmon de Passos e eu. Montamos um escritório, eu não me via advogando, eu tentei ver também a face da advocacia. Ao contrário do Jorge, que nasceu para ser advogado, eu vi já no início desses pouco tempo que eu fiquei no escritório com ele, e até por lealdade ao Jorge, que também é meu compadre, sou padrinho de uma filha dele, até por lealdade, nós montamos tudo em sociedade, e como eu vi que aquilo eu nada quis, deixei tudo com ele, ou tudo, eram os móveis, aquilo tudo, que eu acho que todos nós passamos por essas fases. Sim. E continuei no Banco do Estado do Paraná com o foco em concurso de juiz. No Banco do Estado do Paraná, eu já trabalhei no jurídico, não como advogado, como escriturário. Mas eu era da inspetoria, fui lotado no jurídico para ver, e talvez daí eu possa responder melhor a sua pergunta. Tive a sorte de conhecer, na época, de acadêmico, recém-formado, grandes advogados, principalmente na área bancária, área civil, Fausto Lacerda, principalmente, que já faleceu lastimavelmente, prematuramente, e outros advogados ali do Banestado, conhecidos, e fui observando muito a advocacia. Quando acadêmico ainda, eu já chego como juiz, quando acadêmico ainda, nós tínhamos muito contato. Eu fui presidente do Diretório Acadêmico Lutar Portugal, e essa também é uma faceta que o professor René Dotti me influenciou, se nós chegarmos até aí, né? Estou me sentindo o máximo contando sobre a minha vida aqui. Nós não tínhamos combinado nada, né? Vamos deixar bem claro isso. Comecei a observar, primeiro, que eu tinha mesmo vocação para a magistratura. E tive, nesse período, um convite muito difícil de aceitar e da forma como eu aceitei. Eu fui convidado para ser assessor do primeiro cargo em comissão criado no Tribunal de Justiça do Paraná, chamado secretário jurídico do desembargador. Primeiro, os desembargadores tinham só um assessor do quadro, não tinha ninguém de fora. E eu fui convidado pelo desembargador Rono Ascioli, que era do 5º Constitucional. E eu tinha que optar entre me licenciar do Banestado e aceitar, e aquele convite veio em razão da minha história acadêmica. E perguntei ao desembargador qual a sua sugestão. Ele falou, bom, se eu estou convidando você porque eu sei que você quer ser juiz, e o tribunal, você vai ter chance de ler sentenças e vai estar em contato com os autos, com os processos, etc, etc. Se você quer mesmo ser juiz, e o desembargador Rono era um homem muito moderado, não era assim, de bater na mesa. Né? Ele me disse, se você tem esse ideal, peça demissão. E eu ganhava mais ou menos a mesma coisa. Conclusão, não cheguei ainda à sua pergunta. A resposta que eu lhe digo eu tive modelos de advocacia quando acadêmico, tanto na área civil como na área criminal, Eduardo Virmon, Mário Jorge, na área criminal, Osmando Oliveira, Hélio Narese, René Dotti. Eu tive assim, uma boa impressão, sempre tive, da advocacia. Era uma advocacia bem mais prática, e se fosse comparar com a de hoje, não sei se esse é o objetivo, se por favor me interrompa, porque se eu estiver me perdendo aqui, era uma advocacia de uma praticidade
No próprio tribunal, quando eu assessorava o desembargador, eu recebi, o desembargador trabalhava mais em casa, eu recebi os memoriais, conheci o professor Egas Muniz, até eu tenho o memorial do professor Egas guardado, autografado por ele, lógico, né? Tive uma excelente experiência com os advogados em geral. A Líria Ratacheski, talvez não seja do tempo de vocês, mas eram modelos da advocacia daquela Altino Portugal, advogados antigos, professores da Federal, e fui me acostumando com esse ambiente. E quando assumi como juiz, talvez aí que seja a sua pergunta principal, eu tive sempre uma boa impressão da advocacia e falar, né, sem falsa modéstia, eu sempre me relacionei bem com os advogados. E esse relacionamento me propiciou uma boa convivência, já em Araucária, com Tadeu Saliba, que talvez vocês tenham conhecido, foi da OAB não faz muito tempo, que faleceu, e outros advogados das outras comarcas. Depois fui juiz em Palmital, fui juiz em Colombo, em Palmital tive contato com advogados, alguns mais novos, começando, mas todos gentis, e não havia por que não ser, porque eu nunca, dentro da minha biografia, né, do meu currículo, né, nunca tive embates assim com advogados, né? Raras exceções, ou rara exceção. Mas eu tenho, comparando a advocacia de antes com a de agora, e vou me deslocar já para a segunda Câmara Criminal, eu vejo uma advocacia muito bem, além de preparada, muito ética, tenho assim, muito respeito. A comparação que eu faço é que a advocacia atual ela já vem de bancos acadêmicos com uma preparação também com mais profundidade em matérias que antigamente provavelmente as faculdades não tinham. Mesmo a nossa Curitiba era taxada nas comparações que se faziam quando havia só 3 faculdades, a nossa, em debates assim, mesa de bar, né? A de vocês é muito prática, a nossa é teórica, a nossa é mista. Havia essas comparações. E hoje todas as faculdades estão iguais, com professores também já com outra formação. É difícil hoje você não ter um professor com mestrado, um professor com doutorado. E quando, no meu tempo de faculdade, nós contávamos os dedos, por exemplo, a Curitiba tinha 2 doutores, que era o Luiz Surgic e o Altair Cavalli. Durante todo o meu curso, nunca tive aula com doutor e nunca tive mestrado, poucos tinham, até porque não tinha mestrado em Curitiba, salvo engano, foi instituído em 83. Em 1900, Londrina veio antes com mestrado. Então, o que eu quero dizer é que os advogados de hoje, além da advocacia ética, da advocacia liana, ela também traz uma advocacia com um preparo maior. Não que os outros não fossem preparados, mas os atuais, e também estamos em outra época. Época digital, época do direito ementário, como disse o Cuquina. Então, se essa era a comparação que você me pede, eu tenho uma boa impressão de toda a minha convivência com a advocacia e vejo cada vez melhor. E na segunda Câmara, principalmente, assim, eu adoro as sessões da segunda Câmara, gosto muito das sustentações e vejo muita coragem também, porque eu, quando advogado, ainda lá com o Jorge Paz, a primeira audiência que eu fui fazer como com um juiz, eu tremia. A audiência, e era uma conciliação. Então, hoje eu vejo ali advogados, na grande maioria jovens, fazendo sustentação num tribunal. Eu acho aquilo o máximo. Eu admiro muito. Não sei se era isso que você gostaria que eu... Desembargador, hoje muito se fala a respeito de imparcialidade. É um tema que sempre está em discussão, enfim,
Vou fazer uma pergunta um pouco mais direta, quem sabe, né? O doutor acredita realmente na imparcialidade? Como que funciona? Porque muito se fala da imparcialidade e na neutralidade. Se pudesse explicar a tua visão para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, porque isso é legal a gente ouvir de um juiz, né? Ainda mais um juiz que é vocacionado. Bem, eu faço a distinção, sempre fiz, entre neutralidade e imparcialidade, né? Eu sempre dizia nas minhas aulas de teoria geral do processo que todos nós temos cor nos olhos, né? A não ser que se mude com a lente de contato. Todos nós temos um andar próprio, as pessoas se caracterizam por um andar, e temos uma forma de ver o mundo. Essa resposta pode ser até clichê, mas eu não posso dizer que eu não tenho ideologia. Quem não tem ideologia não existe. Então, ideologia no sentido de neutralidade. Eu sou um cidadão, né? Eu sou um cidadão, eu nasci, eu recebi influências dos meus pais, e a imparcialidade, e eu fiz um curso de formação em Portugal, que também, se não for perguntado, eu já falei. Eu fiz um curso de formação em Portugal, onde até eu comentei numa visita recente sua que até teatro eles promovem para que você se coloque, você, candidato a juiz, futuro juiz, no lugar do outro. A neutralidade, a forma de ver o mundo, todos os homens e mulheres têm, e pode interferir na interpretação, mas não na imparcialidade. Então, o que é que se fala muito, uma frase também típica, talvez para vocês, nós que somos da área de direito, já ouvimos muito, no momento de julgar, você deve colocar essa expressão que eles usavam lá em Portugal, tudo na prateleira. Então, se você, por exemplo, eu nunca fui, né, mas vamos supor que eu tenha sido político, todo esse meu passado, na hora de eu julgar, eu tenho que pôr na prateleira, lembrar que já fui aquilo, mas na hora de julgar, nós temos que usar os princípios da imparcialidade. Eu já vi pelo teu olhar que você diz assim, mas é meio impossível não misturar. Porque sabe o que eu estou pensando? Pois não. Você tem um histórico, e às vezes qualquer circunstância da tua vida que aconteça, sim, pode trazer aquela circunstância, aquele sentimento lá de trás, agora. Inclusive de forma inconsciente. De né? inconsciente. Daí, na hora de um processo, talvez você abra uma página, sei lá, por exemplo, um juiz, que não é a nossa área, mas às vezes um juiz que veio de uma família que teve uns pais com um divórcio super conturbado. Ele vai julgar o divórcio? Sim, entendi. Eu fico pensando como que é pôr esse sentimento na prateleira. Esse esforço. Juiz que sofreu um assalto. Um juiz sofreu um assalto. Eu sofri 2 assaltos com mão armada em 2003. Os 2, um no cemitério e outro na Mariano Torres, com arma. Eu percebo o que você quer dizer. Razão pela qual eu me interessei por muito tempo, desde que ingressei na carreira, por isso eu fiz o curso em Portugal, premiado, eu fui escolhido através do concurso. Acho que a formação do juiz ainda está precária no Brasil. Não é nenhuma crítica à Infam, a Infam evoluiu muito, nós hoje estamos com a escola judicial, mas a formação do juiz tem que debater isso que você está fazendo, que é o que se debatia em Portugal. Várias experiências, por exemplo, antes de decretar uma falência, lá em Portugal, eles nos levavam numa empresa para ver qual a consequência daquele ato seu, muitas vezes numa primeira decisão. Você simplesmente, que já não se fala falência, mas decretar a falência, nos levaram a locais de feitos criminais que nós estamos analisando em forma simulada, no local onde aconteceu o crime. Nós tínhamos a psicologia do testemunho, uma das disciplinas lá no SEG, no Centro de Estudos Judiciários de Portugal. E esse ponto que você está levantando era muito debatido exatamente para a pessoa poder separar, trabalhar
nessa separação. Exige-se, sim, um trabalho. Não é fácil, porque nós somos o que somos e tentamos, principalmente, não quero fazer distinção alguma, porque eu respeito muito, aliás, comecei a trabalhar no Judiciário a convite de um desembargador do 5º Constitucional, principalmente quando as escolhas advêm de política. Esse sofre mais ainda, porque ele precisa fazer um esforço de não empregar ali o seu pensamento político anterior. Agora, nós, juízes, temos que nos acostumar à imparcialidade, temos que torcer para que nada exerça influência. Gostei do seu exemplo, um divórcio, meus pais foram divorciados, eu fui assaltado, Por quê? Porque e aí vem um pouco de filosofia, de princípio, direito penal, na minha visão, e quem teve aula comigo sabe disso. Muitos diziam, ou quando eu passei no vestibular, uma tia-avó, sempre tem uma tia-avó que fala algo que você não gosta, falou, você vai aprender a mentir. Veja, assim, se fala para quem passou no vestibular de direito, né? Então, o advogado criminalista, nas aulas de TGP, eu diria, pois esses são os advogados que... mas vai dizer que o cliente dele não cometeu o crime? Eu falei, não. E aí vem a aplicação da pena, aí vem a proporcionalidade, aí vem os princípios, vem a presunção da inocência. Quer dizer, você, como o advogado criminalista, mesmo sabendo, e eu assisti a entrevista do Alexandre Knopfels, ele disse que ele nunca quer saber se o advogado tem culpa ou não, se cometeu ou não. Eu digo, não de forma diferente, eu digo que ainda bem que há pessoas que se dedicam a todos os ramos do direito, porque a advocacia criminalista, ela tem a função, como nós, na área criminal, de proteger os direitos fundamentais, os direitos humanos, devido ao processo legal, e aí se inclui a imparcialidade, para nós não termos esse preconceito. Então, o trabalho do advogado, se você diminui uma pena, já é o teu trabalho, porque nós temos advogados bons e advogados que talvez não sejam, temos juízes bons e temos juízes que podem ser arbitrários e temos promotores que podem ser também arbitrários. E então, se nós não tivermos esse equilíbrio, como dizia um juiz antigo do Rio de Janeiro, que escreveu A Voz da Toga, Eliezer Rosa, ele dizia, onde houver um bom juiz, haverá um bom promotor e um bom advogado. E assim vai o pensamento dele. Onde houver um bom advogado, haverá um bom juiz. Então, respondendo lá aquela pergunta anterior, quando eu chegava numa comarca e tinha aquele advogado que é óbvio que... Então, o equilíbrio desses 3 pilares, para ficar só neles, né, ele precisa existir. Então, se eu estou lembrando bem da sua pergunta, era sobre a imparcialidade. A imparcialidade é algo que tem que ser bem trabalhado e nunca nos esqueçamos o seguinte, eu sei que ninguém esquece aqui, quando eu me sinto mal numa determinada situação, ou por ter convivido, ter vivido algo semelhante, ou por entender que aquilo poderá me inibir, nós temos os mecanismos da suspeição por motivo de foro íntimo e o impedimento, que é objetivo, né? Aí não tem como escapar do impedimento, ainda que haja exemplos disso. É preciso trabalhar com isso numa fase de formação, com aulas, com comportamentos e, quem sabe, até com psicólogos orientando. E por isso que eu digo que a nossa formação no Brasil ainda está precária. Antes de ir para a próxima pergunta, eu estava ouvindo essa pergunta do Michel e vendo a sua resposta, desembargador, e pensando como assim, merece toda a nossa admiração mesmo e respeito a essa função do magistrado, porque como é complexo você chegar num meio termo, porque ao mesmo tempo você não pode projetar
num caso concreto, algo que você já viveu, né, e ali acaba contaminando a eventual decisão, mas, por outro lado, se você se distancia muito também daquilo que é concreto, sem se colocar no lugar do outro, ou sem tentar entender o caso de uma coisa que é completamente distinto da tua vida, por exemplo, você também vai fazer uma decisão completamente dissociada da realidade, né? Eu que gosto muito de literatura, Michel também lê muito, o desembargador também adora, né, literatura, enfim. A gente diz que, às vezes, as funções dos livros é isso. Então, no teu exemplo do divórcio, a pessoa nunca se divorciou, mas, às vezes, vê um filme, lê livro e ela entende aquela questão do divórcio e, talvez, com isso, julgue melhor, né? Então, como é difícil, porque você não pode estar nem alienado e nem tão introduzido naquilo, né? As duas coisas te prejudicam no julgamento, né? Desculpe, eu gostei, assim... Interferir não, né? Imagina, gente. Como se fosse um debate, né? Um filme que me impressionou muito é Kramer versus Kramer, não sei se vocês assistiram. Então, o Kramer versus Kramer, eu assisti antes de eu ser juiz. Aquele filme traz toda essa, exatamente o que você falou, toda uma conjuntura ali de a mãe, salvo engano, a Meryl Streep, ela estava deprimida na época, deixou o filho, o Dustin Hoffman cuidando do filho. Então, todo aquele quadro, aquilo ali serve de parâmetro para você raciocinar nos casos concretos, principalmente para afastar esse dogma, né? Juiz que não é casado não pode ser juiz de família. É um absurdo dizer isso. Claro. Absurdo. Sim, claro. Um absurdo. Então, e outros casos, né? Outros exemplos, não é esse, é ter a formação. Por isso que eu volto no tema, no tema formação. Um filme como esse é projetado no SEG, como é projetado um filme do Hitchcock, para você perceber quem é o culpado, que é aquelas cenas. Então, você tem que trabalhar exatamente nisso e trazer essas experiências, a literatura, trazer o Capitu, o próprio Bentinho, o Bento que faz uma narrativa deixando o leitor curioso de saber, afinal de contas, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho em Dom Casmurro, e isso tudo nos ajuda até como magistrados, como advogados, até para defender algum ponto de vista. Então, é por isso que eu bato na tecla da formação. E a formação, se esses exemplos forem bem trabalhados, o juiz conseguirá ser cada vez mais imparcial. É o que eu penso. Sim, sabe, até pegando um gancho do que o desembargador falou, porque eu trabalho preparatório, e existe de certa forma, existe uma glamorização da profissão do juiz, e muita gente faz concurso por causa do olerite. Acho que até a Fernanda Soares, quando foi ouvida aqui, a gente falou um pouco sobre isso. Eu acho essencial a tua fala porque ela mostra a dificuldade. Porque não existe colocar uma toga como se você virasse um homem de ferro, imune a sentimento, imune a dor, e viver aquilo ali sem você achar que uma situação processual não vai te jogar por uma questão sua. E ser humano, porque, sei lá, quem leu Crime e Castigo, será que depois de ler Crime e Castigo você vê um processo penal, você não dá angústia? Ler O Estrangeiro. Será que você não vê um processo também, não consegue ver um pouquinho mais como uma angústia também, para você também entender que do outro lado quem está sendo processado, independentemente de prova, também tem que ter uma outra visão, garantir que aquela pessoa possa, então, ter todas as oportunidades de defesa para que até a decisão seja mais adequada. Por isso eu acho muito essencial até para tomara que quem está fazendo concurso para juiz assista, para entender um pouco a dificuldade. O Kafka, né? O Kafka, o processo, né? E sabe que, antes da gente entrar agora no nosso interrogatório, que é justamente essa questão mais humana, mais pessoal, que a gente quer ouvir do desembargador, eu estava lendo há pouco tempo atrás um livro que chama Clube do Filme, e é uma história verídica de um adolescente que está indo muito mal na escola, ele odeia a escola, e ele chega para os pais e pede para desistir e não estudar mais, né? Na adolescência, um jovem. E aí o pai dele fica sem saber muito o que fazer, se autoriza o filho a largar a escola, mas o que ele vai fazer da vida, enfim. E aí o pai dele combina com ele e diz assim, tudo bem, você pode sair da escola, mas você vai fazer um acordo comigo que você vai assistir 2 filmes por semana e nós vamos debater de forma profunda. E aí o pai começa a escolher os filmes
E é verdade, né, a história. E aí o filho não tá mais na escola, só que ele pega cada filme e aí, então, isso aqui agora é sobre guerra. Então, sobre guerra, e vamos debater sobre isso. Outra é sobre, né, sentimento. Enfim, e ele começa a fazer quase uma escola humana e sentimental, enfim, cultural ali, com o filho em cima dos filmes que ele estrategicamente escolhe. Muito interessante, muito interessante. Essa série recente, Pois é. Adolescência, né? Adolescente. Também foi muito marcante para todos nós. Foi. Sim. Foi. Desembargador, então agora, em razão do nosso tempo aqui, que é limitado, infelizmente, porque senão a gente poderia conversar muitos outros temas, a gente tem um quadro no programa que se chama Interrogatório, sem direito ao silêncio. Então aqui nós somos advogados arbitrários, advogados criminalistas mais arbitrários, e são 11 perguntas num formato um pouco mais, não tão direto assim, mas um pouco mais ping-pong, em que a gente pede algumas dicas, a gente pede algumas indicações para quem está nos ouvindo. Então, começando aqui por uma indicação ou pelo desembargador contar um livro que lhe marcou. De preferência não de direito, um livro, né, de literatura, enfim, que marcou sua vida. Eu ia falar da teoria geral do processo, mas... Pode falar. Um de direito e um de não de direito, então. Eu acabei implicitamente falando, né, de um livro que me impressionou. Eu li quase todos os livros do Machado de Assis, né? E o Dom Casmurro foi um livro que me impressionou, primeiro pelo estilo machadiano, para a época, a ironia, a crueza, o aspecto da hipocrisia social, né? E aquele suspense que ele deixa para nós, leitores, sim, sobre, afinal, ela era ou não o que ela dizia que é. Enfim, aquela frase final, capitulou, se eu não me engano é isso. Eu diria que vários livros, mas Dom Casmurro e com Helena eu chorei, mas falando de um só, Dom Casmurro é um livro que me marcou. Vários outros, mas esse eu citaria como o que me marcou bastante. E um filme que você indicaria para todo mundo? Todo mundo, veja esse filme. Antes de responder, eu vou dizer o seguinte. Eu disse isso uma vez, já vou dizer o nome do filme. Assisti tal filme 9 vezes para um amigo. E ele não perdeu a piada. Ele falou, eu entendi na primeira. Né? E eu vou dizer o seguinte, eu já assisti 12 vezes mais A Noviça Rebelde. Não é do tempo de vocês, é um filme... Vocês devem conhecer, sim, mas não é do tempo. Eu também não sou do tempo. O filme, a história passou na Broadway em 59, eu tinha 3 anos de idade. Em 65 foi feito o filme, vários Oscars e várias premiações, mas é um filme que me marcou. Inclusive cheguei recentemente, em 2019, a ir a Salzburg para visitar o roteiro da Noviça Rebelde. Vários lugares onde o filme foi filmado. As cenas foram filmadas da família Von Trapp. É um filme maravilhoso, aquelas músicas. E assisti musicais. Quero assistir o brasileiro também, se não me engano, é com Fala Bela. Mas eu assisti musical em Portugal também, que é The Sound of Music, né? Eu acho aquilo uma coisa assim fantástica. Dentre outros filmes, poderia citar também A Casa dos Espíritos, tal. Mas se é para citar um, eu cito A Noviça Rebelde, que é um filme que até hoje me emociona, me sensibiliza. Né? Eu sou sensível. Como dizia o falecido desembargador Wilde Pugliese, não sei se vocês chegaram a conhecer, pai do William, que é outra pessoa maravilhosa também. O Wilde, às vezes nós estávamos conversando, tocava uma música, ele dizia, estão ouvindo essa música? Então ouçam bem para vocês não acharem que eu sou insensível. O Wilde
tinha os seus momentos de graça, uma pessoa espetacular. E realmente a sensibilidade faz com que a Noviça Rebelde mexa conosco numa época de nazismo, em ascensão, na Áustria, etc. Então é um filme assim que é muito lindo, e eu assisti em várias épocas da minha vida e assistiria hoje à noite ainda, se desse tempo. E a gente estava falando de música, né? O desembargador citou musicais, enfim, então vamos falar um pouquinho de música. Não precisa ser uma música, pode ser um estilo musical. Então, o que seria o seu estilo musical, ou uma banda, ou uma música específica? Assim, quando bate um momento, alguma coisa que o desembargador quer ouvir no seu carro ou em casa? Bem, toda a música do Tom Jobim, eu sempre penso assim, poxa, eu que deveria ter feito essa música. Eu sou muito fã da Bossa Nova, já li os livros, histórias da Bossa Nova, e todo aquele grupo, Nara Leão, começou no apartamento dela, toda a história da Bossa Nova. Sou muito fã, e solo em música, né? Uma música. Então, o meu estilo musical, de ouvir em carro, de cantar, eu canto também. Eu faço umas canjas lá no ponto final. Umas palhinhas, palhinha. Essa é a sua fama. Mas sempre as mesmas músicas. Eu canto Balada do Louco, que eu acho linda a música, canto Wave. Wave para mim é uma maravilha. Né? Eu sou muito adepto à bossa nova. E a grandes, não só o Tom Jobim, mas todos os autores da bossa nova, e somando-se a isso, esses dias eu fui a um show aqui no Positivo do Toquinho com o Ivan Lins, cheguei a me emocionar. Eu acho muito linda essa fase da música brasileira, sem retirar o mérito também do rock dos anos 80, né? Tudo isso eu tenho no meu carro, né? Eu, esses dias, comprei um CD perto do meu amigo Jorge Passos, ele olhou para mim, você ainda tem? Você tem CD no teu carro? Eu falei, tenho, meu carro é de 2013 e eu ainda tenho. Então, a música, eu tenho assim, o meu ídolo é o Tom Jobim. Cheguei a assistir um show do Tom Jobim em Lisboa, no Jerônimos, no Mosteiro dos Jerônimos. Tenho assim, e o Wave seria a minha principal escolha. E um sonho? E aqui vai se subdividir em duas perguntas. Um sonho já realizado e um sonho a realizar. Eu não sei se eu estou preparado para essa pergunta. Um sonho já realizado. Não quero ser piegas, mas é que eu fiz o começo da história e vocês não sabem o fim. Sonho realizado é o sonho de enxergar. Eu cheguei a ter 20% de visão. Já no final, perto dos meus 60, eu estava usando 2 lentes em cada olho e não tinha óculos. Aí vem o processo eletrônico, eu trabalhando em casa, e não existe óculos para ceratocone. Quando eu criei coragem e o sistema ficou mais atualizado, de fazer transplante de córnea. As minhas 2 córneas são transplantadas, eu tenho 2 pessoas que doaram córneas, a quem eu agradeço. Eu posso saber quem foi, mas ainda não quis ir atrás para não sensibilizar a família. Então eu enxergo 100%. Esse óculos é para eu aperfeiçoar, porque todos nós, mesmo enxergando 100%, tem um pouquinho de leve astigmatismo aqui. Então eu tenho 2 córneas que não são minhas, já há uns 6 ou 8 anos, e uma das satisfações que eu tenho, eu moro no edifício Panorama, esquina o Baldino, em frente ao Hospital Oswaldo Cruz. Quando eu não tinha córnea transplantada, eu simplesmente não enxergava a Serra do Mar. Hoje eu enxergo tudo.
Eu acho que aquilo que Helen Keller disse uma vez, se eu tivesse 3 dias para ver, o que eu faria? Eu dou graças a Deus de ter realizado esse sonho. Não sei se posso citar o nome do médico aqui, não tem problema. Eu acabei fazendo a cirurgia aqui em Curitiba, com o Dr. Marcelo Fonseca, que é pupilo do meu médico, aquele lá atrás, lá de São Paulo. Ele fez residência lá em São Paulo, e o Dr. Marcelo Fonseca, que é cunhado do professor Ismanhoto, lá da Faculdade de Curitiba. E eu fiz os 2 transplantes de córnea já há quase 8, 7 anos. Obviamente que você faz um e depois outro. E esse é um sonho que eu me imaginava tristemente, na minha idade, num canto de sala, ouvindo coisas e tal. Então, a medicina evoluiu e temos essa possibilidade de... Foi um mau sonho. Para mim, para mim é um milagre. Que bom. Um milagre. Lindo mesmo. E um sonho a realizar, não vai fugir da pergunta. Esse sonho a realizar são, para dizer um só, acho difícil, acho muito difícil. Seria ver pessoas de quem eu gosto encaminhadas, um deles é o meu filho, e é um dos sonhos que todo pai tem, né? Eu tenho um filho que trancou matrícula em Direito no 7º período e trancou Administração. Então, quem sabe hoje, eu acho que estou meio pego de surpresa, quem sabe hoje eu tenha no meu consciente o desejo de ver esse meu filho de 32 anos encaminhado. Eu acho que esse seria um sonho que eu gostaria de ter realizado. Desembargador, e um medo? Tenho medo de perder a capacidade de amar. Eu acho que você não faz nada na vida se não tiver capacidade de amar no sentido amplo. Eu tenho esse medo de perder a esperança, de perder a sensibilidade. Eu tenho esse medo. A capacidade de amar. Esse é um medo que eu tenho. Para não entrar no lugar comum de dizer que tenho medo da morte. A morte está... Nós todos estamos na fila, mas não é essa a questão. Eu quero não perder a capacidade de amar para poder ver o mundo da forma que eu vejo e tendo a satisfação de servir. Você falou em toga, em curso preparatório e tal. Esse é um problema também do olerite. Tá? Eu acho que esse é um defeito e algo que nós não deveríamos ver, principalmente na carreira magistratura, porque se você perde a capacidade de servir, como eu entrei na magistratura, quando, não quero desmerecer aqui a profissão que eu vou citar, e quando entrei na magistratura, eu ganhava o que ganhava um caixa de banco. Quando eu morei em Portugal, que eu só ganhei a passagem como prêmio, eu vivia lá com $1.800. Era muito difícil, tive que vender meu carro aqui. Então a magistratura nunca foi, nunca era, aliás, não era o que talvez hoje seja. Acho que nós não podemos perder a capacidade de amar, de servir. E se o senhor pudesse definir com uma palavra, qual seria? Eu me definir com uma palavra? Pode ser uma frase, né? Também. Eu me vendo, né? Eu me vejo como uma pessoa sensível. Sensível. E um defeito que o desembargador não gostaria de ter, mas tem. Defeito que eu gostaria de não ter é a ansiedade. Porque a ansiedade, dizem que a ansiedade... Certa feita eu encontrei o professor Luiz Carlos, quando eu ia fazer concurso. Eu tinha muita estima pelo professor Luiz Carlos, e disse: professor Luiz Carlos, eu estou ansioso.
Eu não sei, e até porque eu já dava aula, quando eu fui fazer concurso, eu dava aula, os alunos me diziam, professor, como é que foi a prova? E essa coisa me deixava assim... Sim, criava, muito, né, uma responsabilidade eu dizia, maior. professor, eu sou muito ansioso. Ele me olhou e aquela frase me ajudou muito. Ele disse, só os irresponsáveis... Conheceram o professor Escaso? Não. Não. Lhe contei, né, que eu dei aula, cheguei a Ah, dar aula. desculpe. Você lecionou lá também. Você conheceu ou não? Eu conheci ele, mas não tive muito contato. Ele tinha uma voz assim, só os irresponsáveis não têm ansiedade. É mais do que normal a sua ansiedade. Aí passei a trabalhar melhor a ansiedade e cheguei à conclusão que é um defeito, só que a ansiedade move, ela faz com que você realize muitas coisas e geralmente quem faz muita coisa é ansioso. Né? Não estou querendo trazer todo mundo para o meu time, mas a ansiedade... Mas acho que você tem aqui dois do time também, né? Porque a ansiedade ela só se corrige no momento em que você estiver parado, mas eu acho que daí deve vir outras coisas, né? Talvez a depressão. E uma comida preferida? Estrogonofe. Ah, é? Estrogonofe... nós tínhamos um grupo de acadêmicos, quando eu era acadêmico da Curitiba, que se reunia aos domingos para fazer estrogonofe. Que interessante. E uma curiosidade sobre você, que pouca gente sabe. E agora muita gente vai saber. É uma curiosidade meio bobinha, né? Que realmente, eu acho que nem minha mulher sabe. Ou se falei... Eu fui manequim, eu fui modelo da Maser, e essa vocês não vão lembrar. Nós tínhamos um programa que era o Jovem Guarda, do Roberto Carlos, bem no auge da Jovem Guarda. Eu tinha 10 anos de idade e era aluno do Instituto de Educação do Paraná. Aí foram perguntar quem gostaria de ser manequim, modelo da Maser. Na época chamava manequim da Maser, porque também não é do tempo, mas quem estiver nos assistindo e for do tempo vai se lembrar, criou-se a moda jaqueta Calhambeque, calça tremendão, que era homenagem do Erasmo Carlos, tinha o boné Calhambeque e tal. Então nós, com 10 anos de idade, durante o programa Jovem Guarda, era tudo ao vivo. Nós íamos primeiro, durante a semana, os pais tinham que autorizar, nós íamos provar as roupas e tal, e no domingo, durante o programa, nos intervalos, nós éramos os modelos da Maser para mostrar a jaqueta Calhambeque. Eu tinha uma jaqueta Calhambeque, tinha um botão de um Calhambeque, calça tremendão, e teve a época da camisa Rony Fon. Já ouviram falar? Não. Camisa Rony Fon, não conhece? Então, vou deixar aqui a curiosidade para vocês. Google. Camisa Rony Fon, e era bonita a camisa Rony Fon, uma coisa que hoje vocês vão achar engraçada. Agora a última pergunta. Um vinho preferido, um para indicar para o dia a dia e um para uma ocasião especial. Bem, como eu disse já de início, eu não sou estudioso nem entendedor de vinho. Como eu morei em Portugal durante um ano, ali eu passei a ter o hábito de tomar mais vinho, de ter mais contato com vinho. Foi quando vocês também, eu estou falando isso demais, mas é verdade, vocês também não são desse tempo que o vinho mais usado nos casamentos aqui em Curitiba era aquele vinho azul, alemão, doce. Vocês não se lembram disso, né? Liebfraumeister, era o top, era o top. E eu viajei, à época, eu fui morar em Portugal em 92, 93, metade de um ano, metade do outro, e saio daqui com aquela mentalidade do vinho famoso e comecei a gostar do vinho português. Então, respondendo a sua pergunta, para o dia a dia, né? Dia a dia, eu recomendaria, até porque são blends, né? São as uvas, não são uvas específicas, a Touriga é uma delas, mas eu recomendaria os vinhos do Alentejo, hoje a região de Lisboa também,
tem bons vinhos. O Douro nem se fala, né? Então, são vários vinhos de portugueses. Eu hoje, atualmente, vocês vão entender que hoje eu tenho tomado mais um vinho que eu descobri que se chama o Bom Juiz, que é da região do Alentejo. Então, esse é um vinho que eu tenho tomado e gosto de servir. Eu gosto de reunir pessoas na minha casa, né? Um dos hábitos que, graças a Deus, a gente tem para levar a vida mais amenamente. Então, esse é hoje é o meu vinho do dia a dia. E o vinho é um pouco mais, pelo menos para mim, né? Pode-se dar a impressão que eu vou falar aqui em peramanca. Não, peramanca, vou usar uma expressão popular, não é para o meu bico. Né? Talvez o branco, mas o tinto eu só experimentei no festival, aqui no provador ali e tal. Mas seria um cartucha reserva. Cartucha reserva. Eu sugeriria isso. Então, com isso, infelizmente, chegamos ao fim do programa, desembargador, e é uma pena porque tínhamos muitos assuntos em comum aqui. Nós temos vários amigos em comum. Sim. Eu também adoro Portugal. A gente gosta em comum de cultura, de literatura, sim, de música. Então, tinha aqui uma infinidade de temas. Quem sabe, num próximo programa, a gente ainda entra em alguns outros temas possíveis. Mas a gente não pode deixar de agradecer mais uma vez a sua presença, ter tirado um tempo da sua agenda. A gente sabe a correria que é, né, a sua vida no tribunal, enfim. Então, muito obrigada por ter aceitado já de plano o convite que eu e o Michel formulamos com muito carinho, com muita admiração. Obrigada, desembargador, pela sua presença. Gostaria de cumprimentar ambos pela iniciativa, pela forma descontraída. Para quem está assistindo sabe bem que as perguntas foram feitas aqui na hora e eu talvez tenha me estendido, né? Foi excelente. Porque eu estou com uma sensação de vontade de falar mais, sabe como? Porque eu costumo ser o último a sair num restaurante. E hoje em Curitiba você sai cedo, né? Eles mandam você embora logo. Então eu queria agradecer e me desculpar se eu me estendi nas respostas, mas é que é tão gostoso, né? Já disseram isso, né? Os psicólogos sabem, né? Que é tão gostoso falar de você mesmo. Ah, né? Que bom. Então eu queria agradecer essa oportunidade, Marion e Michel, e dizer que vocês marcam, vocês trazem um novo formato para esse tipo de conversa. O próprio nome é Direito Criminal ao Vinho. Então, vocês estão marcando uma época. Daqui a uns anos, quando vocês forem entrevistados na minha idade, vocês vão dizer, não, o programa ainda existe e está indo muito bem. Né? E vamos brindar, não é? Vamos brindar. Muito obrigado, desembargador. Um brinde, muito obrigada. Tudo de bom, desembargador. Obrigada a quem está nos assistindo e nos acompanha nessa nova temporada. Posso terminar só com uma orientação? Claro, eu aprendi com a mãe de uma amiga minha, mas não é regra. Diz que nós temos que brindar com a mão esquerda. Com a mão esquerda. Porque é a mão do coração. Eu aprendi que a gente tem que brindar se olhando, e já que a gente soube do seu sonho realizado, mais ainda, então, melhor ainda. Um brinde. Olho no olho para você que está aí em casa também. Obrigada, gente. Um abraço.